Bom dia, professora. Seja muito bem-vinda, professora doutora. Que honra tê-la aqui. Vai ser muito legal essa conversa, a gente aprender um pouquinho sobre os manguezais. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos que estão assistindo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Uhum. Qualquer coisa aqui, a gente faz algum ajuste. O pessoal da rádio, aí o Jonas, nosso sonoplasta, qualquer coisa dá um retorno aí sobre o áudio, a qualidade do som, tá bom, Jonas? A gente está contigo também. Cassiana, eu estava adiantando aqui um pouquinho alguns dados básicos, né, sobre a importância do manguezal, né, mas eu queria saber sobre o estudo. Agora vocês, inclusive, receberam um apoio muito importante para entender também a dinâmica, a importância do manguezal, é isso? Isso. Então, a gente tem desenvolvido trabalhos na região de Paranaguá desde 2012 e agora, recentemente, a gente está desenvolvendo um projeto financiado pela Fundação Boticário, né, que é uma parceria entre a Associação Mar Brasil, a Unespar, que é a instituição que eu trabalho lá em Paranaguá, a Unesp, de Campus Registro, e também do ICMBio, né, do NGI Antonina Guaraqueçaba. Então, juntos todos, né, estamos desenvolvendo esse projeto. Ele está na reta final, né, do projeto. Aliás, ele já deveria ter sido encerrado, mas por conta da pandemia a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, né? Mas então esse projeto agregou profissionais assim muito importantes para a região, né? Pessoas que já estão desenvolvendo trabalhos há muitos anos, e a gente conseguiu fazer com uma visão bem integrada. A gente conseguiu avaliar a condição dos manguezais que estão dentro de unidade de conservação, e a gente usou esse como parâmetro ali para comparar o manguezal mais impactado ali na região de Paranaguá. Ó, o pessoal da Unesp de Registro está presente aqui te assistindo ao vivo, professora Cassiana. E eu queria que a gente começasse também falando sobre o que é, afinal, o manguezal, né? Para quem não conhece muito bem, nunca viu, o que é exatamente isso? É uma vegetação, é um ecossistema, é um tipo de solo? Como que a gente podia definir para os leigos assim, o que é exatamente o manguezal? Ele é um ecossistema, né? É um ecossistema de transição, né, que a gente chama, entre o ecossistema terrestre e marinho. Né? Ele faz essa transição. Não é todo lugar que tem manguezal, né? Tem que ter algumas características, né? As águas têm que ser calmas, abrigadas, né? Uma região mais abrigada, com menos ação de ondas. E a gente tem que ter uma mistura de água de rio, né, com água do mar, água salobra, que isso acaba tipificando os estuários, né? Então, os manguezais eles vão ter, a gente vai ter uma vegetação típica. São espécies que estão adaptadas, então, a estar no ambiente que vai ser inundado pela maré 2 vezes por dia. Então, aqui você está mostrando essas imagens, né? São de período quando a maré está baixa. E quando a maré está alta, daí fica difícil a gente tirar fotos, né? Porque normalmente a gente não consegue fazer os trabalhos com a maré mais cheia, né? Então, essas espécies de árvores, né? Elas estão adaptadas, então, a esse tipo de condição. É muito bacana porque o ecossistema está lá, né? Então, o solo, ele está lá por causa do ecossistema, e o ecossistema está lá por causa do tipo de solo. É uma relação bem interessante. Então, o solo desse manguezal, ele não é um solo muito fácil de pisar, ele é mole, né? Então, as espécies também estão adaptadas a crescer. Imagina árvores de né, 10, 12, 15 metros, crescendo num solo que é mole, né? Então, elas vão ter são os caules, né? As que a gente chama de esporas, para ter uma estabilidade, a planta conseguir crescer. Outras plantas vão ter por baixo do solo, né? Elas vão emitir estruturas para ajudar na respiração também, né? A planta respira. E esse solo, o que caracteriza ele, que é muito diferente, é que ele é um solo com uma quantidade assim absurda de bactérias e fungos. Então tem uma atividade microbiana muito forte nesse solo. Por conta disso, o oxigênio ali é consumido rapidamente. Então tem muita bactéria ali que é anaeróbica, que a gente fala, então elas vão acabar
como um subproduto ali da respiração dessas bactérias, elas soltam o tal do sulfeto de enxofre, que deixa assim um aroma diferente, né? Aquele cheirinho assim de ovo podre, que eu, para te confessar, Sandra, eu não sinto mais assim, sabe? Não, para mim não faz mais muita diferença. Quando a gente está em algum manguezal muito impactado, a gente percebe que o odor é mais forte do que os mais preservados. E também por conta disso, não sei se eu já estou me adiantando em alguma coisa, por causa dessa atividade microbiana tão forte, né, tão importante, a gente também tem uma fixação, uma assimilação de carbono elevadíssima nesse tipo de ambiente. Então, é uma taxa muito maior do que uma floresta. Né? Então, nos manguezais se assimila muito carbono, né, por conta dessa atividade microbiológica tão intensa. Isso é muito. Não sei se já... É muito interessante essa questão do carbono, né? Para quem não entende muito, essa vegetação ela absorve, né? Filtra os gases do efeito estufa que causam o aquecimento global, o aumento das mudanças climáticas, né? A professora está explicando que esse tipo de floresta do mangue, essa coisa meio caudalosa, ali cheia de raízes, de uma vegetação com muitos fungos, ela é capaz de absorver muito mais gases do efeito estufa que a própria Amazônia, no caso, professora, seria isso? Isso é uma taxa muito maior, né? 7, 8 vezes mais, é muita coisa. Então, assim, o manguezal, ele vai acabar tendo uma influência na vida das pessoas, mesmo quem não mora no litoral por conta disso, né? Porque ele acaba tendo uma função global, né? De assimilação desse carbono. Daí, frente a essa realidade que a gente tem, né? De estar praticamente no ponto do limite, assim, né? Do ponto de não retorno, assim, quando a gente pensa em supressão desse tipo de área, o efeito global é bem marcante, né? Então a gente tem que se preocupar com isso, né? E além disso, como você comentou, que eu estava na live ali, eu vi que você comentou sobre a importância dos manguezais como berçário natural das espécies, né? Por conta dessa vegetação tão perto do mar, né? É como se fosse um labirinto, né? Que a gente vai ter ali, é uma área de abrigo para muitas espécies. Então, como você comentou, é uma porcentagem elevadíssima de espécies que em alguma fase do ciclo de vida delas, elas vão usar o manguezal. Então, pode ser na fase larval, pode ser fase larval juvenil. Então, elas usam e depois vão para o mar aberto ou para o meio dos estuários, né? E tem as espécies que são endêmicas também, que daí entra a questão do caranguejo, né? Que a gente comentou. Então, o caranguejo, ele é uma espécie que só vai... Essa espécie de caranguejo específica que eu trabalho, né? Que é o Cites cordatus. Esse aí tá com o nosso aluno, Vitor. Ele é uma espécie que só vai ocorrer em manguezal. Então, onde tem manguezal, a gente vai ter essa espécie. E ele não sai do manguezal, né? Ele só sai na fase larval. A larva tem que ser exportada para o mar. Ela não tem condições de ficar dentro do manguezal, porque ela não consegue lidar com esse balanço de água doce, salgada. Então, a larva não tem condições de fazer isso. A larva sai, vai para o mar, passa um ciclo de 2, 3 meses no mar e depois ela retorna já numa fase de caranguejinho pequenininha e daí já vai colonizar. E o que é muito bacana é que esses caranguejos, eles fazem tocas, né, no solo. Então, daí eles vão participar da oxigenação desse solo, cavando essas galerias. E eles também partem na ciclagem de nutrientes, porque eles se alimentam das folhas do manguezal. Então, a folha do manguezal cai no solo, ele vai recolhendo essa folha, leva lá para dentro da toca e vai se alimentando dessa folha. Então, a própria árvore ali já está sustentando uma biomassa, né, de caranguejo, e que isso tem uma importância econômica daí para a nossa região muito forte, culturalmente também, né? O caranguejo é um patrimônio da nossa região, né? Eu imaginei agora, né, fazendo uma comparação que o caranguejo seria para o mangue, mais ou menos o que a minhoca é para o nosso jardim, né? Tem essa função aí de oxigenar, né, o solo, de
surfar também. É muito interessante o trabalho, a atuação desse caranguejo. É uma espécie, né, endêmica que só existe em regiões de mangue. Tem várias outras espécies, né? Diversos peixes, animais marinhos que dependem dessa área de mangue, como você estava falando. Eu posso dizer assim que se a gente destruir o mangue, praticamente não teríamos mais peixes no oceano? Seria mais ou menos por aí? Olha, eu te garanto que pesca não. Pesca não. Talvez os peixes ainda, os que não têm uma parte de ciclo, do seu ciclo de vida nos manguezais, sim. Mas se a gente falar de pescaria, a maior parte das espécies que são pescadas, tanto artesanalmente ou na pesca industrial, elas vão precisar do manguezal para alguma fase da vida, sim. É interessante também, né, que o Centro de Estudos do Mar, a Associação Mar Brasil, que atua aí no litoral, identificou, inclusive, espécies de peixes gigantes, como o mero, né, que como pode um peixe tão grande ter como berçário o manguezal nessa área meio de lodo, de lama, né? Olha uma imagem, esse peixe ele é gigantesco e é topo de cadeia também, ele é muito importante para o ecossistema e tem ali a parte reprodutiva no mangue também, professora. É muito curioso, né? Porque o mero, ele é um gigante, né, dos mares, né? Ele é um peixe enorme. E ele é um peixe recifal, né? Ele está associado, ele está sempre próximo de estrutura de substrato duro, né? De estruturas rígidas. Então, ele não é um peixe, por exemplo, que faz migrações de mar aberto, né? Como um atum, por exemplo, né? Ele é um peixe recifal. E identificaram que a larva desse bicho, ela usa então os manguezais, né, para se desenvolver, para ir fazendo o crescimento, e depois o juvenil é que vai recrutar, que a gente fala, né, recrutar quando ele vai para os ambientes que o adulto fica, praticamente, né? Ele vai para esses ambientes de Recife. E era uma espécie absurdamente ameaçada, né? Hoje em dia no Brasil existe uma moratória, não se pesca, não se caça o mero em lugar nenhum, né? A pesca dele está proibida porque olha a imagem incrível, né? Ele é muito dócil, né? Ele é um peixe, apesar dele ser um monstro, ele de ser enorme, ele é dócil, então ele chega perto dos caçadores, né? Ele não oferece muita resistência para ser caçado. É super bem aceitado como iguaria, né? Como prato mesmo, né? Ele é um prato muito bom, assim como o caranguejo também é, né? Se o caranguejo fosse ruim, ninguém comia, né? E então ele estava assim num declínio populacional muito grande. E toda espécie que é muito grande, eles demoram, o ciclo de vida é sempre muito demorado, tem uma relação assim, né? Direta praticamente. Então, ciclos de vida muito longos. E se você então começa a explorar e não dá tempo da população se recuperar, começa a declinar até desaparecer, né? E o mero foi por muito As tempo. imagens são lindas. Ele é maravilhoso, parece um peixe pré-histórico. E o mero foi muito tempo um troféu para os pescadores, né? E acabaram dizimando, né? Pelo tamanho desse bicho, né? Pelo ciclo de vida tão demorado. E ele tem ali uma fase da vida no mangue. A gente está falando justamente sobre os manguezais, né? E vocês têm estudado também a saúde dos animais, especialmente do caranguejo, né? Como vai a saúde do mangue paranaense, professora? A gente tem esse trabalho que a gente está desenvolvendo, né, com as parcerias que eu já citei, inclusive, só deixa eu citar, eu vi que a Sara Sarubo e a Marília, né, a Marília tem um perfil que é o Mangrove Monitoring no Instagram, que é muito bacana, eles estão fazendo um trabalho lindo de divulgação, e essas são as duas parceiras de vegetação, né, que estudam a vegetação nesses locais. E a gente tem os parceiros lá da Unespar, o professor Roveda, Rafael, o professor Pablo, e o pessoal do ICMBio também, né? Principalmente na figura da Kelly Cottens, né? Que trabalha diretamente com a gente. E uma coisa bacana, assim, do projeto é que a gente está tentando fazer uma avaliação da saúde do ecossistema, né?
Então, a gente fez uma avaliação de contaminação química de solo, planta e do caranguejo. A estrutura do bosque, o bosque dá muita informação também, né? As plantas, qual que é a condição, se a gente tem muitas clareiras abertas, se a gente tem um dossel que é a parte de cima fechadinha, como é que estão as plantas, como é que está o desenvolvimento. Então, essa análise assim, global, a gente percebeu que o manguezal ele é muito resiliente, né? Ele é resiliente, ele acaba tendo um papel importante, e quando eu falo isso, eu estou falando principalmente da região de Paranaguá, onde a gente tem atividade portuária, industrial, a gente tem uma concentração urbana, né, com problemas de esgoto, né, muito forte, e o manguezal acaba que ele está nesses locais, né, ele tem um bosque com uma estrutura bacana, saudável, né? Apesar de a gente encontrar indícios de contaminação química. Então, como é que pode, né? O manguezal está se desenvolvendo no local assim contaminado, né? Então, ele tem essa capacidade de fazer isso, né? De se desenvolver. Aliás, ele acaba fornecendo um outro serviço para essas regiões, que é reter essa contaminação, né? Reter a contaminação ali. Lógico que os animais, a gente encontrou evidências de dano nos tecidos, mas a gente não encontrou mortalidade, e a gente não encontrou, por exemplo, a ausência do caranguejo, sabe? Que poderia ser um indicador, né? E está mostrando a gente fazendo os trabalhos em laboratório, né? Então, o animal está lá, a vegetação está lá, só que o animal, nessas regiões onde tem mais contaminação, o animal apresenta dano, né? Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que a espécie é resiliente, ela aguenta o tranco, né? O ecossistema em si é resiliente, né? Mas chama atenção que a gente não sabe qual é o limite disso, né? Tanto que a gente tem áreas em Paranaguá que a floresta morre, mas daí por conta do excesso de contaminação, né? Então, no geral, assim, e uma outra coisa que é muito bacana é que cada lugar é diferente, Sandra. Não dá para a gente chegar assim, e quando eu falo isso, eu falo principalmente de vegetação. O caranguejo, ele é um pouquinho mais previsível, digamos assim, né? A gente sabe que ele se concentra mais na região mais próxima da água, a gente sabe até onde os adultos ficam, onde os jovens recrutam geralmente em lugares um pouquinho diferentes do adulto. Crustáceo, assim, siri também tem essa coisa de não evitar um pouco de competição com os adultos e juvenis. Eles fazem isso. Mas a vegetação não. Então, cada lugar que a gente entra é completamente diferente do outro, assim, em questão de tamanho das árvores, do desenvolvimento da espécie, né? A gente tem 3 espécies principais. Essa que você está mostrando é a Rhizophora mangli, que é a espécie, assim, como se fosse a espécie típica, assim, mais emblemática, porque ela tem essas escoras, né? Então, ela é muito característica, mas ela não é a única, a gente tem mais outras 2 principais espécies, e ela também tem lugar assim que só tem risófora, tem lugar que ela já está menor, e é outra vegetação. Então, eles são muito, apesar de parecer uma coisa homogênea, quando você fala assim, é um ecossistema com 3 espécies de planta, né? Algumas outras de transição, as espécies de animais. A gente tem uma fauna de caranguejo que é típica, o caranguejo sá, né, que é o Citus cordatus, que é esse que eu estou comentando. Ele não é o único que escava a galeria, a gente tem outros, mas ele é o que faz as galerias maiores e mais profundas. Né? Chega 1 metro, 1,5 metro, geralmente a variação da maré, a altura que a maré chega, ele mais ou menos é a altura para baixo ali que ele faz. E tem outras espécies, pode falar. A professora Sara, colaboradora e participante da pesquisa, está com a gente aqui também, né? O Juliano Dobbs, da Associação Mar Brasil, está acompanhando, né? Falando muito importante a parceria da Mar Brasil com a Unespar, a Unesp e ICMBio para a realização do projeto Saúde dos Manguezais. A Carol Cabral está perguntando, né? Vocês pesquisaram áreas
não protegidas ali perto do Porto de Paranaguá e áreas dentro de unidade de conservação também, né? A Carol Cabral, ela levantou uma questão aqui a respeito de que tipo de contaminantes vocês encontraram, avaliaram na vegetação de mangue. O que, que foi encontrado de produto assim que pode oferecer algum tipo de risco, tanto para a fauna quanto para a vegetação? Bom, deixa eu ver se eu lembro todos. A gente encontrou chumbo, a gente encontrou cobre, foram três principais, e o zinco, principalmente. Só que tem elemento que a gente encontra na vegetação, por exemplo, aliás, que a gente encontra no solo e a gente não encontra na vegetação, mas encontra no caranguejo. E tem elemento que a gente encontrou na vegetação e encontrou no caranguejo. Então, dá para fazer uma relação meio direta, assim, ó, o alimento do caranguejo é a vegetação. E, ao mesmo tempo, ele está em contato com o sedimento, né? Ele constrói a sua toca ali, né? E tem metal que não faz essa relação, né? Qual que é a preocupação? Então, assim, a preocupação é que o animal apresentando uma taxa elevada desse metal, né? Isso é um indicador para a gente que os outros animais que, porventura, vão se alimentar desse caranguejo, por exemplo, eles vão ter uma concentração maior, né? Porque daí o animal tem espécie, por exemplo, o guaxinim, né? O mão pelada, que é um carnívoro que se alimenta do caranguejo. Ele pesca o caranguejo, é super interessante, assim. E ele pode, então, ele vai estar se alimentando de vários caranguejos, né? Os vários caranguejos contaminados, então isso é preocupante. Daí, quando a gente fala do pescado, o caranguejo acaba funcionando como um bioindicador, né? Então, como um bioindicador que chamando uma atenção para esse tipo de coisa, porque a tendência desses contaminantes é eles irem se acumulando quanto mais você vai subindo no nível trófico, né? Então, os predadores desses animais vão concentrar mais, os predadores dos predadores vão concentrar mais, até chegar nos predadores de topo de cadeia. E a gente, Sandra, a gente é predador de topo de cadeia também, né? Então, a gente vai acabar se alimentando das mesmas espécies que os predadores de topo de cadeia. No caso do caranguejo, especificamente, tem uma particularidade da nossa região que o caranguejo ele não é um item alimentar diário das famílias, né? Então, isso não preocupa tanto na questão da saúde humana, porque são eventuais, né? Eventuais episódios, né? São, sei lá, as pessoas na época do verão que vão se alimentar e tal. Lógico que preocupa, assim, contaminações muito agudas, né? Isso pode acontecer. Mas na questão da saúde, o pescado preocupa muito mais do que o próprio caranguejo. Então, acho que o caranguejo acaba tendo um papel muito importante como indicador do ambiente, né? Como é que a gente está tratando os nossos manguezais na nossa região. Até a professora Sara coloca um tópico importante aqui, que o manguezal ele é um grande filtro biológico para as comunidades, né? Ele acaba melhorando a qualidade da água, do ar, né? Armazenando também esses contaminantes que vão se acumulando, né, professora? Tem bastante coisa, né? Tem atividade portuária, tem saneamento básico, né? Ao longo da história aí tivemos alguns acidentes marinhos também, então o manguezal ali ele acaba retendo e por isso também é importante deixá-lo lá quietinho, né? Não destruir, não suprimir, não abrir clareiras, né? Porque uma vez que você mexe nesse ambiente, você vai estar remexendo também numa contaminação que está ali quieta. Com certeza. Nossa, muito bem colocado pela Sara, porque a qualidade da água dos estuários, né? E já fazendo um paralelo que a aquicultura ela usa muito essas áreas, né? Para criação de ostras. Então, a qualidade da água vai estar relacionada com a quantidade e a saúde dos manguezais, né? Então, o contaminante, ele fica indisponível, né? Porque o manguezal retém esses contaminantes. Tanto que a gente encontrou contaminante no sedimento que a gente não repetiu o padrão nem para a vegetação e nem para a espécie. Então, isso é um indicativo que ele está ficando
preso ali no sedimento, né? Além do que, uma outra coisa interessante, como o manguezal, ele acaba retendo o sedimento, todo o sedimento que vem vindo com os rios, né, para as baías, ele vai ficando um grande tanto acumulado no manguezal, e o manguezal ele é um grande protetor de linha de costa também. Então, quando a gente suprime a área de manguezal, esse sedimento vai ser lavado, ele vai para dentro do estuário e ele pode causar, então, me fugiu a palavra agora. Ele vai ficar deixando as águas mais rasas, né? Então, a gente tem na região de Paranaguá uma coisa muito interessante, por ser atividade portuária, a gente tem dragagens constantes, né? Na região também. Então, tudo que for ação que evite que haja, então, essa diminuição, né, da profundidade dos canais é interessante, né? E tem mais uma coisa muito bacana, que é, além da retenção do sedimento, que é a própria ação das águas, né? Então, assim, numa previsão de futuro aí, de futuro próximo até, né, de aumento de elevação de nível do mar, os manguezais, eles são essenciais para aumentar a resiliência dessas regiões costeiras frente a esses impactos, né? Então, quanto mais manguezal bem desenvolvido a gente tiver, menos a gente vai sofrer. Um exemplo claro disso são os bairros em Paranaguá que ficam próximos, a gente tem bairros superpopulosos que ficam próximos à área de manguezais. E em eventos de supermarés, esses bairros alagam. Né? Então, imagina, as pessoas perdem tudo. Né? Entra água e entra água salgada, né? Que ainda é mais um fator que preocupa. Então, o manguezal, ele, em alguns desses bairros, ele acabou sendo retirado, né? E foi ocupado. Então, quem vai levar esse impacto direto é o bairro, né? Porque não tem a camada protetora, já foi embora, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala de futuro próximo, fala dessas regiões. O manguezal já não estava ali por acaso, né? Não é por acaso que ele já estava ali, ele já estava fazendo exercendo uma função super importante. Então, a gente, com o agravamento, né, desses fenômenos, então o manguezal, ele acaba sendo chama mais atenção à importância para a resiliência dessas pessoas, dessas comunidades, dessas cidades também. Até a professora Marília, que está com vocês aí nesse estudo, ela já acompanhou, né, manguezais no litoral sul de São Paulo por 20 anos e ela já disse, né, que esses eventos climáticos, tempestades, ressacas, né, têm acontecido com muito mais frequência em áreas de manguezal protegido. A costa fica praticamente intacta, né? O que não aconteceria em uma costa, uma área de manguezal, já com muita interferência humana, professora? Com certeza, com certeza. É interessante o trabalho da Marília, que ela tem percebido esse aumento dos eventos extremos, né? Então, com o trabalho bom, são 20 anos, né? É bastante tempo, né? E isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, que o trabalho da Marília, ele mostra a importância da gente ter esse tipo de acompanhamento, né? Então, os trabalhos, muitas vezes, a gente não tem fôlego, né, para levar os trabalhos por muito tempo. Então, um trabalho de longo prazo são extremamente raros no Brasil. Então, é um mérito muito grande, e eu conheço muito bem a Marília, eu sei que muito também é de mérito pessoal, assim, de ir atrás e colocar aquilo como meta de vida, assim, e eu sei que ela faz isso. Então, às vezes a gente aqui no Brasil tem um pouco dessa exigência do pesquisador, né? O pesquisador, se ele não tiver, assim, uma garra muito forte, as coisas acabam se perdendo. Então, como ela observa esses eventos extremos, e daí lá em Paranaguá a gente acaba observando o contrário, os danos, né? A gente acaba observando os danos, né? As pessoas, como eu comentei, desses eventos, né? Então, se a gente tivesse tido uma ocupação que preservasse essa faixa,
né? Porque a gente nem tem nessa região manguezais tão extensos como a gente tem no norte do Brasil, né? No norte do Brasil são os manguezais mais extensos, eles têm quilômetros, né? A gente chega a ter centenas de metros, né? 100, 200 metros. Então não é uma região tão grande assim, né? Mas de uma importância absurda para a qualidade de vida, né, das populações. Então, por isso se fala também muito de recuperação das áreas, mas para a gente recuperar as áreas, a gente precisa ver isso, ver globalmente, né? Porque não adianta a gente ter impactos muito agudos que você vai recuperar e a área, isso vai se perder, né? Então tem que tratar os impactos antes de recuperar, mas com certeza, se as áreas de manguezal, quando a área de manguezal está preservada, ela vai oferecer uma proteção contra eventos e contra todas as intempéries que já são normais, né? De erosão mesmo, que é normal, a água vai erodindo, né? Ela vai escavando, isso é uma coisa normal. Então o manguezal consegue fazer essa proteção. E o Felipe está até colocando a questão, né, da construção de um porto em Pontal do Paraná, esse projeto aí de um grupo privado que está rolando já há alguns anos, né, ganhou força agora no governo Ratinho Júnior, né? Ele está questionando quais seriam as possíveis consequências para o ecossistema do litoral, um porto justamente ali nessa área tão sensível, né, em Pontal do Paraná, pertinho também da Ilha do Mel e de outras unidades de conservação, professora. Bom, a gente visitou umas áreas de manguezal bem próximos ali do local e, assim, são áreas super preservadas, Sara, são áreas lindas. A gente achou larva de mero lá, então tá muito dentro do que a gente tem conversado. A gente se preocupa com supressão de área, sim, de manguezal, a gente se preocupa, mas também toda a contaminação que pode vir, né, pela própria atividade, né, pelo próprio aumento de navios, de tráfego de navios ali, né, na região, preocupam, né. Então a gente tem já existe uma questão, lógico, né, toda atividade humana impacta, né, então a gente já tem os nossos problemas, porque a gente é especial, porque a gente está numa região com uma atividade portuária industrial muito intensa, por um litoral bem pequeno, né, mas com uma importância não só nacional, né, mas de América Latina, né, então a gente já tem esse foco, e ao mesmo tempo a gente tem áreas extremamente bem preservadas, então a gente vem desde o sul de São Paulo, né, até depois de Guaratuba ali, né, e mais um tanto, a gente tem uma faixa, um eixo contínuo. Então, se a gente observar em mapas que mostram as áreas contínuas de manguezal, aqui a gente tem, eu posso dizer assim, tirando a região norte, que eu acho que tem a faixa contínua maior, né, mais longa, a gente tem a segunda maior. Mesmo no Nordeste, assim, se a gente olha no mapa do Nordeste, tem uma área ali no sul da Bahia muito importante, mas a nossa área ainda é um pouco maior. Então, assim, a gente está falando de Brasil todo, né? Então, se a gente olhar especificamente, mas você desmatar lá, abrir uma clareira de tantos metros, né? Só que você fragmenta, né, o manguezal, você fragmenta essas áreas, né? E por enquanto a gente conseguiu, principalmente litoral norte de São Paulo e norte de Paraná e sul de São Paulo, a gente conseguiu ter esse contínuo, né? Então, tudo que a gente colocar lá a mais de impacto, lógico que preocupa, né? Preocupa muito a nível nacional, né? Não é só questão de Paraná, questão local, né? Então, será que a gente não pode aproveitar melhor o que a gente já tem de área impactada e trazer uma produtividade maior para essas áreas para evitar ficar avançando, né? Porque o nosso litoral aqui no Paraná, ele é super curtinho, né? 100 e poucos quilômetros. Só que ele tem uma área de manguezal riquíssima, riquíssima. Então, junto com o sul de São Paulo, é a área mais rica que a gente tem no Sudeste e Sul, né? A gente tem que valorizar isso. Eu não sei o quanto que o paranaense sabe da sua importância. Eu acho que não muito, né? não muito. E aí está a nossa função, né? Como
instituição de pesquisa, a senhora e sua equipe, nós também como observatório, de levar esse tipo de informação a todas as pessoas. Até o Rafael Sobania está comentando, né, que os fundos da Baía de Guaraqueçaba ainda tem mangues maravilhosos, tem mesmo. Pessoal, São maravilhosos, são muito mandando lindos. bastante mensagens aqui. A Natália Gomes está falando, Marília, Cássia, Sara, Ah, Kelly, todas as pesquisadoras do projeto são inspirações de vida. A Sara está falando também a respeito da grande reserva da Mata Atlântica, né, que engloba uma importante área de manguezais contínuos. E tem bastante participação aqui também pelo Facebook. Dá um bom dia aqui, as boas-vindas ao Carlinhos Salgado, né? Ele está falando que em Paranaguá, no rio Itiberê, existe uma grande destruição de manguezais com invasões para a construção de casas, né? E ele questiona também a questão relacionada às festas do caranguejo no litoral, que também não impacta na reprodução da espécie, né? A gente tem essa questão também da atividade humana, né? Eu acho que aqui no Paraná, a ameaça maior do manguezal é justamente essa atividade humana, né? Da urbanização, digamos assim. Diferente também da situação do Nordeste, que são outras ameaças, né, professora? sim, sim. Na região Nordeste, a carcinocultura, né, que são os tanques escavados para a criação de camarão, eles têm um impacto muito grande porque eles suprimem a área de manguezal. E isso é uma coisa muito curiosa, porque se a gente pensar que a qualidade da água está atrelada à conservação do manguezal, né, preservação do manguezal. Se você tira o manguezal para construir um empreendimento que precisa de água boa, né, tem alguma incoerência aí, né? Então, é o próprio tiro no pé, né? Então, você vai ter que ter outros investimentos para garantir a qualidade dessa água. Então, é uma coisa que chama atenção. Mas na nossa região, esse não é o nosso principal desafio. É a questão de contaminação química mesmo, e a questão do avanço, né, das áreas urbanas, mas sem ordenamento, né? Essas áreas urbanas são áreas mais... a população acaba sendo forçada praticamente, né? Porque Paranaguá não tem muita área, né? Então elas acabam indo, as comunidades mais vulneráveis começam a ir para essas áreas de manguezal, porque não são áreas fáceis de morar, né, Sandra? A gente tem maré, né? Então, assim, quem está lá é muitas vezes por não ter outro lugar para morar. Então, é uma questão, assim, social muito, muito forte, muito importante, sabe? E então, esses são os principais desafios, né? Onde a gente tem as unidades de conservação, a gente não tem questão de supressão. Muito difícil a gente ver um corte de árvore, muito difícil. A gente tem o uso, né? No caso do caranguejo, por exemplo, a gente tem uma outra questão curiosa, que o caranguejo aqui no Paraná, ele tem uma legislação de proteção totalmente diferente do resto do Brasil. O Paraná é o estado onde a pesca é proibida por mais tempo. Então, aqui são quase 9 meses do ano que a pesca é proibida. Não pode retirar caranguejo. Então, é de 15 de março a 1º de dezembro, ou 30 de novembro, uma coisa assim. É proibido. Durante esse período, o caranguejo, ele faz tudo sincronizado, sabe? Ele faz todo mundo junto. Então, ele faz a muda de crescimento, ele faz todo mundo na mesma época. Então, ele tapa a toca, é bem bacana de ver. Ele tapa a toca, né? A toca dele normalmente é aberta, como se fosse uma gruta, assim. Ele tapa a toca e fica lá dentro, ele faz a muda. O pessoal, tem gente que chama essa fase de caranguejo de leite, e ele fica mole, a cara passa mole. Então, eles comentam assim que não é uma fase legal. Já, naturalmente, o pessoal não come, porque ele tá com a cara passa mole, tá com muito cálcio ali, solúvel. Então, tem relato aí do pessoal passar mal. Então, não se consome, mas aqui no Paraná é proibido. Daí, a partir de 1º de dezembro, a pesca está liberada, né? O cuidado que a gente tem que ter é que durante essa época, então, a partir ali do 10 de dezembro,
ele começa a fazer os eventos reprodutivos. E o evento reprodutivo do caranguejo também, é todo mundo junto. Eles fazem tudo coordenado. Então, eles saem da toca, né, em noites de lua, e não são todas as luas que eles saem, né, são algumas luas e tem que ter uma condição de chuva. Então, assim, quem é o catador ali sabe muito melhor que eu. Eles conseguem até prever, ó, vai andar em tal lua. E daí os caranguejos saem, fazem uma cópula ali, os machos brigam para ficar com a fêmea, depois ficam com a fêmea, copulam. A gente viu isso ano passado e a gente tirou foto, fez filmagem, é muito interessante. Só que o que acontece, né? Ele fica super suscetível aos seus predadores naturais e ao homem também, né? Porque daí fica muito mais fácil capturar, porque ele tá andando ali, ele não tá dentro da toca, né? Ele tá andando, caminhando. E daí essa época é uma época que o pessoal vai em massa tirar o caranguejo, que é justamente, eu brinco, que é justamente na lua de mel dele, né? Então, poxa vida, né? Bem na lua de mel, a gente protege o ano inteiro. Daí quando chega na fase da cópula, tá liberada a captura. E isso ainda a gente não tem dados consistentes para poder avaliar o impacto na população, porque a gente não tem aqui no Paraná uma série histórica de produção, de quanto que se captura, onde se captura. Isso começou a ser feito há 2 anos atrás, né, pelo PEMAP, né, que é um projeto, uma condicionante do pré-sal, e isso está sendo avaliado, né. Mas a lei mesmo tem, acho que mais de 15 anos, então a gente não consegue dizer o quanto isso está afetando ou não, mas para mim, como pesquisadora, me preocupa muito, porque é a lua de mel, né, gente? Então, eu já vi comentários assim, que o defeso do caranguejo protege o período reprodutivo. E não é isso que acontece. No período reprodutivo, o período reprodutivo é a andada, né? Que é o período quando ele faz cópula, né? Está todo mundo com as gônadas maduras, os machos e as fêmeas. E a fêmea, logo em seguida, pouco tempo depois, ela faz a intrusão dos ovos, né? Ela deixa os ovos no abdômen, fica carregando isso um tempo, e depois ela libera isso na água. Uma coisa bacana que acontece aqui no Brasil todo é que não se pesca a fêmea. Então, isso acontece no Brasil todo e isso é muito legal. Então, se a fêmea copulou, ela está protegida, né? O problema é a fêmea não copular e também a gente tirar os bichos grandes da população. Então, não sei se você já ouviu falar disso, Sandra, mas quando a gente tem uma população que é explorada comercialmente e você começa a tirar os bichos grandes, sem dar tempo desse bicho grande passar a sua genética para frente, obviamente toda a população começa a diminuir de tamanho, porque os machos menores vão copular, né? E vão copular e vão ter sucesso reprodutivo e seus genes vão ficando, né? Então isso é outra questão assim que interessa, né? E não interessa só para a gente que pensa na preservação do caranguejo, mas também do próprio usuário, né? Do catador de caranguejo, do pescador. Porque se ao longo do tempo o bicho começar a diminuir de tamanho, a legislação também estabelece um tamanho mínimo de captura, né? Ela estabelece, aqui no Paraná, o nosso tamanho mínimo ele é maior que o resto do Brasil, que também é uma coisa bacana, né? Então, são 7 centímetros de largura da carapaça. Então, mas se ao mesmo tempo a gente libera no período reprodutivo, será que a gente não está forçando, então, que só os pequenos, né, consigam passar seus genes, e isso ao longo do tempo vai acabar diminuindo o tamanho do bicho, né? Eu acho que talvez seja o principal efeito que a gente possa ver no caranguejo, mas para isso a gente tem que monitorar, né? A gente tem que monitorar as populações como um todo, né? E por isso que é importante manter essas iniciativas por bastante tempo, né? Para a gente ter condições de avaliar. Eu acredito, Sandra, que a gente nunca vai observar uma morte, uma mortalidade ou um sumiço do caranguejo, porque ele é muito forte, muito resiliente. Ele aguenta bastante contaminante, né? Tanto que a gente viu bicho com dano na branca e o bicho estava lá, né? Fazendo suas atividades
normalmente. Eu acredito que isso não, mas que a gente possa ter problemas, sim, de sustentar a atividade, isso eu acredito, né, que vai acontecer, por conta dessa captura muito forte, e assim, é massivo. O próprio catador de caranguejo tradicional, ele não vê isso com bons olhos, né, porque chega na época da andada, vai todo mundo lá, todo mundo tira o caranguejo, o preço abaixa, que também é ruim para o catador, e só para lembrar que não é uma atividade fácil de fazer, né? Só de andar no manguezal já não é fácil, né? É sofrido, eu aprendi muito com a Sara e com a Marília a poder ir para o manguezal sem me machucar, sem ficar 10 minutos para passar 3 metros, né? Então, elas me ensinaram bastante, aprendi muito com elas, porque são 20 anos, né? Elas andam, a gente brinca, parece umas saracuras no manguezal, assim, né? Andam super à vontade. Mas não é para todo mundo, só que na época da andada, daí vem de tudo. O pessoal comenta lá na região de Guaraqueçaba que vem muita gente de fora, que eles falam, né? Vem gente de fora que não é do caranguejo, né? Para capturar. Então, é uma questão complexa e é uma questão que não tem como decidir e avaliar sem informação, e também não tem o que fazer sem a comunidade, né? A comunidade é importantíssima, porque muito do que a gente tem de preservação dessas áreas, a gente deve, se não tudo, né, a própria ação das comunidades do litoral norte do Paraná, né? Das próprias comunidades de terem lutado para preservar essas áreas, né? E então, por isso que vieram as unidades de conservação, né? Para preservar as áreas que já estavam preservadas, né? As unidades de conservação vieram, então, para poder fazer um marco legal e trazer uma segurança, né, jurídica para a preservação dessas áreas. Professora, bastante gente está comentando aqui na nossa transmissão pelo Facebook também, né? Dá um alô aqui para o Alessir Carrigo, que está acompanhando pelo Facebook da Rádio Cultura, né? Está até falando, né? Com a lua cheia, o cantar da sereia tenta afastar todo o mal, o perigo escondido roendo o umbigo. Ele está citando aqui algo relacionado ao caranguejo, né? O Carlinhos Salgado. Carlinhos, a gente tem 2 formas de participação aqui, tá? Pelo Instagram e pelo Facebook. Eu vi que você enviou aqui suas questões pelo Facebook, é isso mesmo. Eu sempre dou uma olhadinha, né? Ele fala que é do litoral, né? Capturou muitos caranguejos e o caranguejo ele anda em determinadas luas mesmo, andam sempre na mesma lua. Ele comenta aqui sobre a legislação do caranguejo do Paraná, que teve a participação do colega do IAT, Jefferson Wendling, né? Isso também acrescenta aqui a pergunta, a questão levantada pela Ana Tereza. Tá te dando os parabéns também pela pesquisa, Cassiana. Gostaria de perguntar que tipo de política pública os pesquisadores poderiam propor para preservar os manguezais, né? A gente teve recentemente, né, essa tentativa de pôr fim às resoluções do CONAMA, né, que aí está presidido pelo ministro Ricardo Salles, essas resoluções que justamente protegiam áreas de manguezais, de restinga, de dunas, inclusive. Isso fragilizaria bastante essa proteção, né, os critérios ali de distância, de tamanho. Está parado, né, pelo Supremo Tribunal Federal em caráter provisório, ainda vai haver um novo julgamento do mérito dessa ação, mas a legislação está sob ameaça, né, professora? E o que fazer neste momento, né, para proteger os manguezais? Os manguezais, a proteção dos manguezais começa já no Código Florestal, né? Mas, ao mesmo tempo, são áreas muito visadas, né, do litoral brasileiro, né? Então, são áreas que estão em constante ameaça. Em relação à questão das resoluções do CONAMA, o meu posicionamento, como eu sei que dos meus colegas, é absolutamente contrário, né, à revogação das resoluções, porque ela aumenta a fragilidade jurídica e abre brechas para interpretações, né? Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, assim, hipótese alguma, eu como pesquisadora, e eu acho que eu posso falar pelos meus colegas também, a gente pode relativizar esse tipo de ação. Então, a gente não pode recuar em relação à legislação.
a gente não pode recuar nada. Porque mesmo com uma legislação, a nossa legislação ambiental brasileira, ela é incrível, né? São quase 6 mil artigos, né, de legislação. Eu trabalho essa disciplina no curso de biologia lá da Unespar. Então, no papel é muito bacana, mas a gente sabe que, de fato, né, para a lei funcionar, a gente precisa de outros mecanismos, né? E as resoluções, elas são importantes nesse sentido, né? Você revogando essas resoluções, você permite o uso em áreas de transição, por exemplo, em áreas de restinga, e então isso é um desastre, né? Completo. Então, não podemos permitir. Em relação à legislação do caranguejo, essa pauta aí, ela tem que ser discutida, né? Então, por enquanto, teve muita ação, principalmente do ICMBio na região, e então, assim, mas isso tem que ter um envolvimento da comunidade muito, muito bem feito, muito bem desenhado. É muito legal, o que é muito bacana trabalhar com manguezal, assim, a gente, vamos fazer educação ambiental, né? A gente não faz educação ambiental com os comunitários lá da região, porque eles sabem muito, e eles têm total noção da importância dessas áreas para preservação, para pesca, para tirar o seu sustento. É muito lindo ver isso, assim, muito bacana. Então, essa voz, ela tem que ser muito forte dentro de um plano de manejo do caranguejo, né? E, ao mesmo tempo, é uma costura que não é muito fácil de fazer, porque são diferentes usuários do recurso, em diferentes épocas, com diferentes intenções, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, em Paranaguá, já é uma atividade que ela é realizada só naquela época, né? Por pessoas que precisam, né, do recurso, precisam daquele dinheiro. Então, é uma comunidade mais fragilizada. Aliás, todas as nossas comunidades tradicionais são fragilizadas, né, bastante. Então, a gente tem que ter o cuidado de não fragilizar mais ainda as comunidades, né, mesmo sabendo que o recurso lá no futuro, ele pode causar essa fragilidade, né. Então, como o caranguejo ele é resiliente, ele já deu bastante tempo para a gente para pensar. Pena que aqui no Paraná a gente acabou não tendo esse acompanhamento, no caso específico do caranguejo, né? A gente não teve esse acompanhamento temporal, longo. A gente já poderia ter total condição de avaliar se a nossa legislação está adequada, se está ok, se a gente está... Mas, infelizmente, a gente não teve esse acompanhamento, né? O Juliano... E é um desafio para o futuro. O Juliano Dobbs da Associação Mar Brasil, diretor, né, da ONG, está falando sobre o quanto é absurdo a tentativa de fragilizar a legislação ambiental brasileira. A Eliane comentou ali da morte horrível do caranguejo. Sabe, Eliane, eu não como caranguejo porque eu tenho muita dó. Eles jogam o bichinho na água fervente, depois eles ficam com aquela cara toda retorcida. Eu já passo essa iguaria aí para quem tem coragem, né? A Nani Bilic está comentando, né, que a ecologia precisa chegar às escolas e às populações ribeirinhas como forma de garantir a sobrevivência das gerações futuras. É exatamente isso, né? Porque o dano à supressão de um manguezal pode parecer um problema local, né? Mas como a gente comentou aqui ao longo da nossa conversa, né, o efeito ele é global, inclusive na questão das mudanças climáticas, né, professora? Acho que eu gostaria, aí temos poucos minutos, que a senhora deixasse aí um recado final a respeito da importância da gente compreender e também preservar o manguezal. Bom, eu acho que de recado final, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente são pessoas sensíveis, né, à causa. Eu acho que a gente tem que mostrar cada vez mais, e a gente tem que mostrar a beleza do manguezal, do nosso litoral, como uma beleza assim, não é aquela praia caribenha, né? Mas é incrível. Eu te mandei uma foto, Sandra, não sei se você reparou, do Guará, a gente observando os guarás, né? Então, isso foi uma experiência que eu tive lá, e agora, recente, a gente está vendo cada vez mais, que a gente vê a observação dessa ave, que é uma ave com uma cor vermelha, ela se destaca na vegetação de um jeito incrível. Então, ela estava desaparecida, essa espécie estava desaparecida do nosso litoral, e ela está voltando, e está voltando com tudo. Essa foto aí.
Essa foto é o Gabriel Marque, né, que está fazendo os vídeos do projeto. Então a gente parou próximo ali de uma área de manguezal que estava cheia de guarás. A gente viu macho, viu fêmea, viu jovens. E foi uma experiência incrível, assim, que daquelas assim que a gente quer dividir, que quer que todo mundo tenha, né? Então é a questão de chegar em Paranaguá, pegar um barco e conhecer essa região. É lindo demais. Ela está um pouco fora do eixo turístico mais popular, assim, que a gente tem, né? Principalmente por conta do acesso, né? E o que às vezes até ajuda na preservação também, né? Mas é um tipo de turismo e experiência fantástica. Você chegar no ambiente e você não interferir em nada e só ver a magia acontecendo ali, né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais isso, né? Porque quando a gente tem a sensibilização, essa foto do Edgar lá de Guaratuba, eles estão fazendo um trabalho super bacana lá de observação, estão levando os turistas para observar. Então, é realmente incrível. E quanto mais a gente incentivar esse tipo de atividade, né, que a gente conheça, isso sensibiliza as pessoas, porque eu já não foi uma nem duas vezes, eu dou aula em Paranaguá e muitas vezes eu tenho aluno que acha que está totalmente desconectado do manguezal, porque não come caranguejo, não, eu não como caranguejo, ou eu não como bicho do mar, então isso está tudo certo, não é comigo, não, é com todo mundo, né, então a gente tem que aumentar a nossa resiliência os efeitos do clima, isso é fato, a gente tem que melhorar, e o manguezal, ele está assim, alinhadinho, ele tá se oferecendo, né? Ele está se mostrando como uma alternativa para a gente aumentar a resiliência, porque é muito benefício, Sandra, é muita coisa. Eu acho que eu devo ter esquecido até de falar de algum serviço. Se a Sara e a Marília estiverem ali, podem me ajudar no chat, porque é muita coisa. É complicado, assim, falar de manguezal sem esquecer nada, porque é muito benefício, é muito serviço prestado para a humanidade e para o planeta, né? Mas acho que a gente deu bastante recado. A gente está preparando também uma reportagem escrita, impressa, com mais algumas imagens a respeito da pesquisa, né? Em breve a gente vai estar divulgando. Professora Cassiana Metri, eu agradeço muito aí a participação, a disponibilidade. O pessoal gostou muito aqui, né? A Fabíola está comentando sensacional o trabalho de vocês. Ótima live, Mangrove. Olha, acho que é a professora Marília que está por aí, né? Bem-vinda, professora. O Sobânia também falando do potencial turístico, né? Que é impressionante. A Ana Tereza, né? Chama sensacional. O JC Basfeld, né? Tá dando os parabéns aí para a Cassiana, para o JC pelas iniciativas, né? Eu acho que é bem por aí, né? A gente preservar para ter para o futuro, para as próximas gerações, é um patrimônio incrível, né? Tô até fechando aí com algumas imagens dos guarás, né? Foi tão bom o retorno dessa ave ao litoral paranaense, né? Uma ótima notícia nesses tempos tão sombrios, quando a gente fala de meio ambiente, né? Eu queria convidar a todos aqui, dar um último recado também, né? Sobre o trabalho aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra aí no nosso site justiçaeco.com.br. A Mar Brasil também está como associação marbrasil.org ou marbrasil.org, algo assim. Tem muita informação importante também do litoral do estado, né? E se você quiser contribuir aí com as nossas ações, né? O Observatório é uma organização colaborativa, né? Temos diversos profissionais. Você pode participar, ser um associado ao AJC. Entre em contato com a gente que a gente passa aí os caminhos. Professora, muito obrigada. Um ótimo resto de semana aí para você e para toda a equipe da pesquisa. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos que estavam nos assistindo. E vamos preservar os manguezais, pessoal, pelos manguezais. Pelos manguezais, a gente depende e muito dos manguezais. Obrigada, até logo aí para o pessoal da Rádio Cultura também. A gente volta com a reprise às 5 horas da tarde e amanhã ao vivo às 8 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.